Casagrande. Alô, Cris, tamo junto. Quem sou eu, Cris? Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão! Vamos reagir aqui a mais um corte ali do vídeo do programa SBT Esportes Rios. Lembrando, créditos ali na descrição. Vamos ver ali o que falaram ali o Vene Casagrande, flamenguista ali de coração, a Fernanda Maia, que é botafoguense, hein? E o vascaíno Lucas Pedrosa. Vamos ver o que eles falaram ali sobre o jogaço do Flamengo contra o Palmeiras 2-1. Chama o Flamengo malvadão. Aproveite e já se inscreva no canal então, se você é flamenguista de coração. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rio. E vamos direto ao vídeo. Casagrande. Alô, Cris, tamo junto. Quem sou eu, Cris? Alô, Guga, tamo junto, Guga. Não, tira essa foto que daqui a pouco a gente vai mostrar, daqui a 3 segundos. Ah, a dupla Fla-Flu Cadê tá feliz. olha essa foto aí, Vene Casagrande. Quem é essa foto aí? É o porquinho. Muito bem. O que aconteceu com o porquinho? É o que aconteceu desde 2017. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo dentro da sua casa no Allianz Parque em Campeonato Brasileiro. Muito bem, cadê o sorriso, Vene Casagrande? Vene Casagrande está feliz. Dormi levinho. Pena que eu não posso dizer o mesmo para Lucas Pedrosa. Troca a foto, por favor, Cris. Você tem alguma coisa para falar? Não gostar de futebol. Isso vai me ajudar em tanta coisa, Vene Casagrande. Ou não. É? Será que não? É. Imagina se eu gostasse de falar de unhas de fibra, Crigel. Falar de viagem. Mas aí você não seria a Fernanda Maia. Eu acho que você pode escolher algo melhor, entendeu? Tipo o quê, Vene? Torcer pro Flamengo, ué. Toma! Ai, Lucas Pedrosa. Quem é o atual campeão brasileiro? Olha aí do lado dele, ó. E o atual campeão da Libertadores? Olha aí do lado dele, ó. O cara te zoando, tá vendo? Deixa ele! E aí, sabe de uma coisa? Escutei um risinho desse na minha casa ontem. Ele tá fazendo um C com a mão. Olha aqui, eu tava assistindo ao jogo, torcendo pro empate. Aí, quando o Flamengo fez o gol, comecei a torcer pro Palmeiras fazer um gol. Aí meu marido, por que você tá torcendo pro empate? Eu falei, porque eu quero ser campeã brasileira. E aí segura os dois. Aí ele gargalhou. Tá certo. Eu tô nessa com ele. Assina logo o documento da Copa do Brasil. Olha, Agora, o Flamengo vem... Chegou outro na briga, né? Que é o Cruzeiro. Flamengo venceu o Palmeiras fora de casa 2-0 e encostou um pontinho só no líder. Tem o áudio do VAR daqui a pouco, muita polêmica, hein? É pênalti, não é pênalti. Rodou. Com casa cheia, o Palmeiras começou o jogo atacando. E com apenas 10 minutos de partida, Facundo Torres tentou o cruzamento. Varela desviou com a mão e o árbitro marcou o pênalti. Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi defendeu o pênalti e o rebote. Das últimas 5 cobranças, o goleiro rubro-negro defendeu 4. E se teve pênalti polêmico no primeiro tempo, também teve pênalti polêmico no segundo tempo. Dessa vez, Luiz Araújo serviu a Arrascaeta, que tentou o drible e foi derrubado por Murilo dentro da área. O árbitro mandou seguir, mas o VAR chamou. Decisão final, penal. O próprio Arrascaeta foi para a bola e abriu o placar, 1-0 Flamengo. Atrás do placar, o Alviverde tentou reagir. Primeiro, Maurício chutou sem direção. Depois, Flaco Lopes chutou mais torto ainda. Já aos 37 minutos do segundo tempo, Piquerez também chutou para fora. A eficácia que faltou para o Palmeiras sobrou para o Flamengo. Em boa jogada de Wallace Yan, Ayrton Lucas saiu na cara do gol para marcar o segundo. Flamengo 2-0. Bem no jogo, o Wallace Yan quase deixou o dele, mas o chute foi para fora. Já no finalzinho, Flaco Lopes teve a chance de diminuir o placar, mas Rossi fez bela defesa. Final de jogo, Flamengo 2, Palmeiras 0.
Com o resultado, o rubro-negro cola no líder Palmeiras e se mantém vivo na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Vene Casagrande, Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa tarde. você de casa, boa tarde. Você conversa com a gente no Twitter, manda lá a sua opinião. Olha aí, hashtag SBT Esportivo, assim que você conversa com a gente. Segue a gente também na plataforma @SBTRio, é X, né, Vene? É X. Vene Casagrande, em algum momento você se preocupou ontem ou você ficou tranquilo pensando que o Flamengo ia sim sair de lá vitorioso, Vene Casagrande? Não, eu preciso ser sincero. Eu confesso pra você que eu não estava tão otimista para esse duelo. Obviamente, quando eu falo isso é porque o Flamengo estava recheado de desfalques. E quando eu falo recheado de desfalques, são desfalques importantes. E o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. E como o Felipe Luiz disse, atualmente são os dois melhores elencos. Então, tudo pode acontecer. E aconteceu aquilo que poucos rubro-negros imaginavam que fosse acontecer. O Flamengo sendo melhor na partida e vencendo por 2-0, mesmo com muitos desfalques, e algo que precisa ser dito. Desfalques e o Flamengo ainda perde o Gerson aos 11 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou sem o Gerson por cerca de 35 minutos. Mas o Flamengo tem um grande treinador. E se eu em algum momento já critiquei o Felipe Luiz, pouquíssimas vezes, porque ele costuma errar pouco, ainda bem, ontem ele foi muito certeiro. Naquele jogo de prancheta que você gosta de mencionar, ele foi extremamente inteligente. Ele mudou o estilo de jogo do Flamengo, algo que a gente pouco viu desde a chegada dele, porque o Flamengo, qual é a característica com o Felipe Luiz? Marca a sua pressão o tempo todo, intensidade extremamente alta. Quanto o Palmeiras não, ele mudou a estratégia e de maneira inteligente, pelo visto ele estudou muito a equipe do Palmeiras. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco isso, não marcou tanto sob pressão, deu mais a bola até ao adversário, no caso o Palmeiras, e mudou o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo fez aquilo que ele queria fazer. Não saiu de campo, digamos, derrotado. Pelo contrário, fez um jogo... O Palmeiras e o Flamengo não fizeram um grande jogo. Eu esperava, tecnicamente, um jogo melhor. Mas fizeram o jogo... O Flamengo fez um jogo extremamente inteligente. Conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez muita diferença. As mudanças. Porque no segundo gol, por exemplo, os 3 jogadores que ele colocou, Ayrton Lucas, o Wallace e Pedro, os 3 participaram da jogada. E eu acho que a tacada de mestre dele foi quando ele perde o Gerson, quando ele coloca o Danilo no campo. E muita gente imaginou que ele fosse fazer o quê? Botar o Danilo na zaga, adiantar o Léo Ortiz como primeiro volante. Não, ele botou o Varela novamente como volante, Danilo na lateral direita. E ali ele foi muito bem, porque o Varela estava fazendo uma grande partida e ajudou demais na saída de bola, na transição rápida. Inclusive no segundo gol também ele participa da jogada. Então ontem eu posso dizer que, embora o Flamengo não tenha feito um jogo brilhante, não foi aquele jogo, aquele espetáculo, mas o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como treinador, de maneira extremamente inteligente. O resultado, muito importante. Você venceu o Palmeiras dentro da sua casa, embora o Palmeiras no Allianz Parque ainda não tenha feito gol no Campeonato Brasileiro, isso precisa ser dito, mas vencer lá é extremamente difícil. E vencer lá, além de ser difícil e recheado de desfalques, é algo que poucos clubes conseguem fazer. E o Flamengo mostrou que pode não ser campeão, mas vai brigar pelo título até o fim. E para finalizar minha análise, eu não posso deixar de dizer sobre o setor defensivo do Flamengo ontem. O que o setor defensivo do Flamengo jogou ontem foi absurdo. Rossi foi extremamente inteligente e se eu tivesse que votar no melhor em campo, mesmo o Alexandre jogando muita bola, mesmo o Varela jogando muita bola, o Rossi para mim seria eleito o melhor em campo. Porque ele faz a defesa de um pênalti, esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo, porque se o Palmeiras faz esse gol, a história poderia ter sido diferente. Ele faz uma grande defesa no rebote e também no finalzinho do jogo ele conclui a boa partida dele fazendo uma outra defesa. Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma grande partida também. Alexandre, repito, como joga futebol. O Felipe Luiz ontem falou sobre isso. Que jogador, que espetáculo. Inclusive, eu acho até que ele vai estar na lista do Ancelotti daqui a pouco. E o Varela só não foi uma partida perfeita, porque no lance do pênalti ali, pro Palmeiras, eu acho que ele deu mole. Embora eu não acho que tenha sido pênalti. Mas ele dá margem para ser pênalti, da forma que ele pula. Mas fez uma partida também brilhante. Foi importante como lateral direito, foi importante depois como volante. Então o setor defensivo do Flamengo ontem fez uma partida sublime. A gente já percebeu que o Felipe Luiz cresce quando é uma final ou um jogo importante. Vamos lembrar o jogo contra o Corinthians, que foi um dos cartões de visita ali dele, em que ele perde o Bruno Henrique e ele mexe em tudo e as estratégias dele dão certo. Aquela final, aquela
aquele momento ali bota na conta do Felipe Luiz. E ontem, que era uma final, falamos aqui, terão algumas ainda até o final, até a 38ª rodada, mas ela foi uma final sim Só desse para finalizar a minha análise, que eu acabei esquecendo de cresceu. mencionar, a entrada do Michael no intervalo do jogo, no lugar do Cebolinha também, mudou a partida ali, deu outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo. Ô Lucas Pedrosa, vamos analisar aqui os pênaltis dessa partida. A gente tem o áudio, vamos escutar o áudio do VAR. É o pênalti que marcou para o Palmeiras e o pênalti que marcou para o Flamengo. Cadê? Pra mim o bloqueio é claro. Só tem que ver se estava dentro ou fora. Pra mim o bloqueio é claro. O pé tá sobre a linha e ele tá com a mão à esquerda da linha, então ele tá fora. É só essa que a gente tem? Essa aqui é qual? É a 3. O bloqueio é claro, só achei que está fora da Esse não é o contato ainda, acho que o contato é um pouquinho mais, volta um pouquinho. O jogador tá dentro, ele quadra dentro ainda, que tem uma paralaxe aqui. Me dá outro ângulo. Ele segura o jogador, claramente, o jogador vai passar, ele não tem o que fazer. O jogador vai passar e ele segura o jogador. Olha, ele segura, ele pede o jogador ele não é o fato só de segurar, ele impede o jogador de prosseguir. Esse aí é o impacto da sim, tem o impacto do jogador, ele impede o jogador de prosseguir de forma prudente. Muito bem, o primeiro, que foi o pênalti pro Palmeiras, ele foi muito difícil, na minha opinião, assim, porque a gente olha, Pedrosa, uma câmera eu achei que ele estava fora da grande área e numa câmera eu achei que ele estava dentro da grande área. O golpe com a mão, todo mundo entendeu que ele botou a mão na bola. Vocês concordam comigo? Tanto é que eu falei agora. Você acha, ô Pedrosa, que isso foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é que quem tá apitando o jogo é o VAR. O VAR é que tá apitando o jogo. O árbitro não está apitando o jogo. Vou dar um exemplo. Nesse lance aí, eu acho que não tem câmera conclusiva que consiga cravar que a bola tá dentro ou que a bola tá fora. O que tem que valer, então, nesse caso? A decisão do campo. A decisão do árbitro. E ele marcou o pênalti no campo. Perfeito. Então, pra mim, é isso que tem que valer. A mesma coisa do lance do Arrascaeta. O árbitro estava perto, contato ao vivo é diferente de contato de replay e o VAR, me corrija se eu estiver errado, tá? O VAR, ele veio para interferir em lances claros, onde o árbitro não consegue tomar uma decisão de campo e o VAR chega e fala assim, opa, aqui ó, temos uma decisão clara, estamos aqui de forma unânime praticamente na cabine, para você ver que na nossa opinião foi pênalti, ou foi gol, ou algo desse tipo. O lance do Arrascaeta não é um lance claro. Ele estava no campo, ele estava perto, pertíssimo. Estava perto. Pertíssimo. A gente está falando ali de 7 metros, vamos dizer assim, no máximo. Ele tem total condição de ver o lance, ele analisou o lance e não deu pênalti. O VAR chama em um lance interpretativo e aí faz o Ramon Abate-Abel trocar de decisão. Porque assim, se foi pênalti no Arrascaeta, lembra que a gente falou sobre os lances do Ares aqui? Todos os lances do Ares seriam pênalti. Esse que é o fato. O lance do Grêmio contra o Bahia também é um absurdo, é um completo absurdo. Então assim, no meu entendimento de futebol, o que mais tem me incomodado é que quem tá apitando as partidas do futebol brasileiro é o VAR, não é o árbitro. O árbitro virou um mero coadjuvante. O árbitro virou apenas um figurante dentro de campo em que ele toma decisões e essas decisões, mesmo que interpretativas, são toda hora revistas e o árbitro tá perdendo pro replay. O replay tá ganhando do árbitro. Então assim, eu acho que foi pênalti, eu jamais daria esse pênalti no Arrascaeta, assim como eu não daria na maioria dos pênaltis do Ares. Só teve um pênalti do Ares que eu acho que foi pênalti, foi contra o Vitória, que o Lucas Halter puxa ele, eu acho que ali foi pênalti, mas esse aí, isso é lance de jogo, gente. Ainda mais com o árbitro a decisão de ao vivo, no ao vivo lá, ele sabe exatamente a intensidade. Se a gente fica vendo aqui a câmera no replay, a gente vai achar que foi pênalti. É óbvio. Ainda mais no devagar, né? Então assim, o VAR está interferindo diretamente, não é só porque é o Flamengo, que é o Palmeiras, que é fulano, que é ciclano, o VAR está apitando os jogos do futebol brasileiro e isso é terrível pro nosso futebol. E esse mesmo árbitro, o Ramon Abate-Abel, ele é o árbitro do jogo entre Botafogo e Palmeiras desse ano já, né? Na primeira rodada do Brasileirão. O Igor Jesus sofre um pênalti eu acho até com mais truculência que essa, e ele escolhe, como ele escolheu aqui, não marcar o pênalti. Ou seja, o critério dele era não marcar. Só que na ocasião, o VAR não pediu revisão. No primeiro tempo, e passou batido. O Vitor Roque tem um empurrão. Quem empurra o Vitor Roque? Foi Alexandre. Alexandre. Eu acho que aquilo não é pênalti, tá? Aquilo ali é jogada de jogo. Mas se o árbitro acha que isso aí, se o VAR acha que isso aí é pênalti e chama o Ramon, ele deveria ter chamado o Ramon também pra ver o do Vitor Roque. Só que ele não tem que interferir. Eu também acho. Eu acho que tem um lance que não foi pênalti, foi uma falta que eu acho que é mais escandaloso ainda.
o lance do segundo cartão amarelo do Gustavo Gomes em cima do Luiz Araújo. Não faz o menor sentido ele não dar o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. Porque a entrada do Gustavo Gomes foi praticamente na canela do Luiz Araújo. Era pra cartão amarelo, consequentemente, a expulsão, porque ele já tinha amarelo. Então, Fernandinho, onde eu quero chegar? Eu entendo a polêmica, inclusive já esperava a polêmica. Sim. Quando saiu a escala da arbitragem, eu mesmo botei lá no meu Twitter. Será que teremos polêmica? Era óbvio que a gente ia ter polêmica, porque esse árbitro é muito fraco. E ele, obviamente, eu concordo com o Pedrosa. Ele vai através do VAR, ele não vai através das decisões. E ele apita os maiores jogos, né? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, ele vai estar no Mundial da FIFA de Clubes, representando a arbitragem brasileira. Pra gente ver o nível da arbitragem brasileira. Mas eu acho que dizer que o Flamengo ganhou por causa de arbitragem, eu ia isso chegar é lá. totalmente errado. Eu ia chegar lá. Porque assim, eu entendo a polêmica, mas apesar da polêmica, os dois times fizeram jogos interessantes. E apesar da polêmica, o Flamengo mereceu vencer essa partida, até porque se o Palmeiras tivesse feito o pênalti, tivesse convertido o pênalti, a história poderia ter sido diferente. É porque o Palmeiras não E o Palmeiras teve um pênalti marcado pra ele. Eu quero deixar claro, porque eu não falei do jogo, só falei de arbitragem. Não, a gente vai falar agora do jogo. Fiquem calmos, vamos voltar pra campo e bola. A gente só precisa entender que na TV a gente tem uma estratégia chamada de estratégia de audiência, tá? O povo adora ver replay, o VAR, e falou, e não sei o quê, e papapá. Nós subimos aí meio ponto com essa hora da polêmica, entendeu? Mas ninguém tá falando aqui que o Flamengo ganhou ou não ganhou por conta disso. Mas não, se pegar a ponte aérea, tem gente falando. Não, mas aqui estamos fazendo isso aqui porque faz parte do nosso jogo. Mas voltando para o campo e bola... Fala. Inclusive, a gente não pode deixar de mencionar isso. O tom preconceituoso do auxiliar do Abel Ferreira, quando ele fala que os pênaltis foi jeitinho brasileiro. Porque o dele também? O do Vitor Roque contra o São Paulo, ele não falou a mesma coisa. Não, o Abel falou que tem que reclamar com o árbitro. Exatamente. Não, mas ele pra mim, ele é o mais impressionante. Eu adoro o Abel. Eu acho ele... um cara que, pra mim, é o melhor treinador no nosso Brasil aí nos últimos anos. Ele tá sempre brigando. Ele pode não ganhar, mas ele tá sempre brigando. E ganha muito, muito mais do que perde. Mas ele tem essa mania de quando não é a favor dele, ele reclama. E quando ele não fala nada. Por isso que ele não estava na beira do campo. E de uns 2 anos pra cá, vocês podem perceber, ele bota o auxiliar dele pra brigar, pra falar, pra... Nesse caso, ele não estava no beira do campo ontem, sabe por quê? Porque o Abel tem mais de 70 cartões na carreira dele no Brasil. Eu acho que reclamar é do jogo. Assim, quem não chora não mama aqui no futebol brasileiro. O Grêmio chorou. O que aconteceu nessa rodada? Foi claramente beneficiado. O problema é quando você usa tom preconceituoso. E ele usou tom preconceituoso contra nós brasileiros. E nós brasileiros não podemos aceitar isso. Sim. Jeitinho brasileiro aonde? Como assim? Como se o brasileiro fosse malandro. Tratando o brasileiro como malandro. Ele nem tem direito de falar isso. Exatamente. Se a gente quiser falar isso da gente, a gente pode. Porque nós somos brasileiros, nós temos lugar de fala. Ele não pode falar isso da gente. E não é a primeira vez. Ataque de índio, tipo de índio? Como que foi que ele falou? Foi uma coisa assim. Em 2023 ele falou do sistema e o Palmeiras acabou sendo campeão. Se a gente falar que eles têm jeitinho português, eles vão gostar? Não. Então, obviamente, a gente não pode fazer isso. Muito bem. Então, só pra finalizar minha linha de raciocínio, porque, como eu falei, não falei do jogo, cara... Primeiro tempo, pra mim, ruim, tá? Das duas equipes, tecnicamente, bem ruim. Eu acho que teve muito mais transpiração, competição. Duas equipes que, obviamente, entenderam o momento de que aquilo ali era uma final e competiram, correram e tudo mais. Mas foi fraco o primeiro tempo. Primeiro tempo de nível de jogo, o que tem sido até uma Você não coisa... acha respeitou? Eu acho esses jogos desse jeito fica uma coisa meio... O Flamengo e o Palmeiras tem sido assim. Tem sido ruim, tecnicamente fraco. Muitos erros individuais, muitos erros de passe, de progressão de jogada. Acho que o Flamengo sofre muito quando, por exemplo, o Everton Cebolinha foi escolhido. Foi mal, jogou nada. O Bruno Henrique, que estava lá na frente, ele foi o cara que foi lançado o tempo inteiro porque o Felipe Luiz usou um pouco desse contra-ataque no primeiro tempo. Também não conseguiu segurar as bolas, também não conseguiu dar efetividade. O próprio lance do pênalti do Palmeiras é um lance isolado, não é um lance perigoso. Não, é um lance que vamos tentar cruzar, que é o que o Palmeiras fez a partida inteira. Agora, se você olha para o segundo tempo, o Flamengo já era melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. O Flamengo já trocava as bolas. Inclusive, o lance do pênalti no Arrascaeta, se você for pegar a jogada inteira, é uma
belíssima jogada, uma saída de 3 perfeita, descida de volante, atraindo a marcação do Palmeiras. O Luiz Araújo, que pra mim foi um dos melhores do jogo também, foi muito importante nessa transição, porque ele sai da posição dele, consegue dominar a bola e acha o Arrascaeta em condições de conseguir driblar ali o Murilo. Enfim, o Flamengo, e principalmente aí eu concordo com o Veni, ganhou o jogo definitivamente nas mexidas do Felipe Luiz, quando ele coloca o Ayrton Lucas, quando ele coloca o Pedro, e eu vou falar aqui novamente, eu não consegui entender o Bruno Henrique jogar e o Pedro não jogar, tá? Mais uma vez, o Pedro em 5 minutos de jogo ele conseguiu achar uma solução ali que deixou o Alacian e o Ayrton Lucas em condições de fazer o gol. Que entrou bem também o Alacian, né? É um garoto também que entrou muito bem, inteligente demais. Então assim, o Flamengo venceu por méritos. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. Tirando essa parte de arbitragem, que eu já dei aqui minha opinião, sendo pênalti ou não sendo pênalti, não acredito em favorecimento para A ou para B, eles são horríveis mesmo. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo e mereceu vencer a partida. Muito bem, vamos ver a classificação, Vene Casagrande. Posso atualizar a situação do Gerson? Do Gerson, sim. Porque é importante que o Gerson ontem saiu com muitas dores no joelho, inclusive a imagem é para preocupar, porque a forma como ele estava no banco de reservas, eu pensei no pior. E o pior não aconteceu. Segundo o Flamengo, após exames, ele teve apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Então fica aí a boa notícia, dos males o menor. Muito bem, tá aí o Palmeiras com 22 pontos e agora o Flamengo encostou. 21 pontos. Se o Palmeiras tivesse vencido ontem, ele abriu uma larga vantagem de 7 pontos. Cruzeiro também tá no bolo ali com 20 pontos em terceiro lugar. E o Bragantino, que tá desde o início fazendo barulho no G4, hein, Vene Casagrande? É isso aí, nação rubro-negra do nosso Mengão. Polêmica aí também, hein? Eu não tinha me lembrado, não tava lembrado sobre isso aí. Sobre ali o do Palmeiras lá, né? Ter falado isso aí, do Brasil, né? Realmente isso aí não é certo. Também não concordo. Eu tô com o Vene Casagrande ali e com o Lucas Pedrosa, concordo com o que eles disseram, tá? Isso aí não... Nossa, jeitinho brasileiro. Isso é um jeito irônico de falar, entendeu? Isso não é certo. Não achei certo de jeito nenhum. Mas enfim, Flamengão ganhou. Foi 2-0. Muito bem. O Flamengo jogou muito bem o segundo tempo. Aproveitou as chances que teve, enquanto o Palmeiras não aproveitou o pênalti que ele teve, né? O Flamengo aproveitou muito bem. O vascaíno Lucas Pedrosa não concorda que foi pênalti pro Flamengo, né? Mas pra mim, eu achei que foi pênalti sim. E o Arrascaeta aproveitou, igual o Palmeiras não soube aproveitar a chance que teve, né? E a partir daí melhorou, foi melhor ainda pro Flamengo essa vitória aí. E o Flamengo tá colado ali do líder. Lembrando que também tem o Cruzeiro, que também tá chegando ali, ficando coladinho, hein? Então, Brasileirão promete aí até o final do Brasileirão, hein? Próximo jogo do Flamengo é pela Libertadores e vale vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo tem que vencer este jogo, então vamos que vamos. O Flamengo vai pra cima com tudo, de goleada, tem que ganhar, melhor ainda de goleada, pra tentar ficar ali no primeiro lugar e claro, né, ser classificado e conseguir ali primeiro lugar. Então é isso aí, nação. O que você achou aí do que disseram aqui o Vene Casagrande, a Fernanda Maia e o Lucas Pedrosa? E também o que você achou sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras? Deixe ali nos comentários ali abaixo, pois suas opiniões é muito importante para nós. E também a sua inscrição e o seu like, pois ajuda a alcançar mais pessoas e aos poucos o nosso canal vai crescendo junto com você, flamenguista de coração. Então se inscreva, deixa aquele like para fortalecer e até o próximo vídeo. Valeu!